Hey guys, how you doing? This is Neff Barros and I'm going to be your English teacher today. Tudo bom, gente? Meu nome é Neff Barros e eu vou ser o professor de inglês de vocês hoje, ok? So today we're going to talk about superlatives in English, ok? Assim como no português, em inglês também nós temos superlativos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles, ok? So let's go. On the screen now we have the definition. Na tela nós temos a definição do que são superlatives, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo. O superlativo expressa o grau extremo ou mais alto de uma qualidade. Usamos um adjetivo superlativo para descrever a extrema qualidade de uma coisa, essa parte é importante, em um grupo de coisas, ok? Então o superlativo ele é usado para expressar o grau extremo de uma coisa em um grupo de coisas. O que isso quer dizer? É o melhor, ou seja, o mais alto ou mais baixo, em relação a um grupo de coisas. Tudo bem? Nós vimos em aulas anteriores o comparativo, que era entre duas coisas, geralmente. Agora esse aqui é uma coisa em relação a um grupo. Tudo bem? Então nós temos aqui como example. It was the happiest day of my life. Ou, como na tradução, foi o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz de todos. Tudo bem? Então vamos lá entender um pouquinho melhor o que é o superlative. So, let's go over the structure a little bit. Ok? Vamos aqui um pouquinho na estrutura. Como nos adjetivos comparativos, existem duas maneiras de formar um adjetivo superlativo. Tudo bem? Assim como no comparativo, nós temos algumas regrinhas também no superlativo. São bem parecidos, então vamos prestar atenção. Quando nós temos adjetivos curtos, nós acrescentamos as letrinhas est após os adjetivos. Então nós temos Everest is the highest mountain in the world. O Everest é a montanha mais alta no mundo. Nós temos o adjetivo high, que é alto, e nós colocamos as letrinhas est, porque ele é um adjetivo curto. E no caso de adjetivos longos, nós acrescentamos a palavrinha most antes do substantivo. Por exemplo, Everest is the most dangerous mountain to climb. Everest é a montanha mais perigosa para escalar. Ok? Dangerous, longo, nós acrescentamos o most antes do substantivo dangerous. É interessante nós lembrarmos que quase sempre, existem pouquíssimas exceções, nós acrescentamos o the no início, porque ele vai definir, nós estamos falando de algo específico que é maior, melhor ou que é extremo em relação a um grupo. Então nós sempre vamos utilizar, quase sempre, nós vamos utilizar o the quando formos formar o superlativo. Ok? Ok, então vamos agora à estrutura mais aprofundada do superlativo. Então, para short adjectives, ou adjetivos curtos, nós temos aqui one-syllable adjectives, como por exemplo old, significa velho, ou fast, rápido, ou two-syllable adjectives ending in y, ou adjetivos de duas sílabas que são terminados em y, como por exemplo happy, feliz, e easy, fácil. A regra é que nós acrescentamos as letrinhas est. Então nós temos ali old e a forma superlativa the oldest. Velho, o mais velho. Ok? Na forma superlativa. Para os adjetivos terminados com a letra E, nós apenas acrescentamos o st. Por exemplo, late, que significa tarde, fica the latest, ou o mais tarde. Tudo bem? Fica um pouquinho estranha a tradução, pode ser também o último, dependendo, ok? Quando os adjetivos, ali embaixo na tabelinha, if the adjective ends in CVC, double the last consonant. Quando o adjetivo terminar com, respectivamente, consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última consoante e acrescentamos o est, ficando mais ou menos assim, big, vai ficar na forma superlativa the biggest, grande ou maior.
ok? E o último nós temos, a última regrinha para os curtos. If the adjective ends in Y, change the Y to I. Se o adjetivo terminar em Y, nós tiramos o Y e colocamos a letra I e acrescentamos o EST. Happy, feliz. The happiest, o mais feliz. Ok? Já com os adjetivos longos, assim como no modo comparativo, vamos aqui um pouquinho mais na estrutura dele para entender. São considerados longos adjetivos com two syllables not ending in Y, ou seja, adjetivos com duas sílabas que não são terminados em Y. Por exemplo, modern, moderno, e pleasant, prazeroso, ok? Também são considerados longos all adjectives of three syllables or more. Então, todos os adjetivos com 3 sílabas ou mais. Por exemplo, expensive, caro, e intellectual, intelectual, ok? E qual é a regra? Nós usamos o most antes dos adjetivos. Modern fica the most modern, o mais moderno. E expensive vai ficar the most expensive, ou o mais caro, ok? Assim como no modo comparativo, existem alguns adjetivos que você pode colocar ou EST no final, ou most, ok? Então a regrinha diz assim: with some two-syllable adjectives, we can use EST or most. For example, we have quiet, que significa quieto. Nós podemos falar the quietest ou the most quiet. Clever, que significa esperto, inteligente. Nós podemos falar the cleverest ou the most clever. Narrow, que significa estreito. Pode-se falar the narrowest ou the most narrow. Simple, que significa simples. É possível você falar the simplest ou the most simple. Ok? E assim também como no modo comparativo, também existem algumas exceções. Okay? Alguns adjetivos são os mesmos no modo comparativo, eles são irregulares. Não vão seguir essa regrinha. São bem simples também de lembrar. O primeiro, good, que é bem famoso, todo mundo fala no Brasil. The best, ou bom e o melhor. Bad, o ruim. The worst, o pior. E far, longe, nós temos the farthest ou the furthest. As duas formas são possíveis, que significam mais longe e também o mais distante. Tudo bem? Agora que vocês entenderam tudinho, viram um pouco das regras, não é muito complicado, vamos agora aos exercícios, para que vocês possam praticar um pouquinho. Eu vou deixar um tempinho para que vocês possam dar uma analisada, ok? We have exercises from letter A to H, ok? Nós temos exercícios das letras A até H, e o objetivo é apenas completar usando o modo superlativo dos adjetivos, ok? So number 1 we have complete with the superlative form of the adjectives. Ok? Vamos lá então a correção. Nós temos aqui. Letter A. Mr. Brown is the most experienced tutor in our university. Ok? Entre parênteses nós temos experienced. De cara nós vemos que é um adjetivo longo, então nós colocamos the most, antes do adjetivo. Na letra B, nós temos good, que é um adjetivo irregular. Lembra? Então, the best pupils should be paid more attention. Good, nós usamos the best. Os melhores pupilos devem ter uma atenção maior. Ok? Letter C, we have interesting. Interesting. É um adjetivo longo. Então, nós usamos o the most antes. The most interesting film we've ever seen is Warcraft. O filme mais interessante que nós já vimos foi Warcraft. Letter D, we have brilliant. Brilliant. Até demora para falar um pouquinho, né? É um adjetivo longo também. It was Chris who wrote the most brilliant composition. Chris, quem escreveu a composição mais brilhante. Letter E, we have summer, e o adjetivo ali bad, is the worst season of the year.
Lembrando que bad é um adjetivo irregular, então nós usamos a palavra, a forma dele, worst. Verão é a pior estação do ano. Okay? Letter F, we have Tom's room is the cleanest of all. Clean, clean. One syllable, só uma sílaba. Então nós temos Tom's room, o quarto do Tom, is the cleanest, é o mais limpo de todos. Okay? Letter D, we have of all composers, Wolfgang Amadeus Mozart is the greatest one. Então nós temos o adjetivo great, great, um adjetivo curtinho, great. Então nós apenas acrescentamos est, de todos os compositores, Wolfgang Amadeus Mozart é o maior de todos. Ok? Não de tamanho, mas o maior, o mais famoso, o mais relevante. Letter H, we have an, e o adjetivo hardworking, hardworking. Bem longo, não é? Então, Anne is the most hardworking student in our group. Ok? Deu para perceber um pouquinho? A gente não precisa focar tanto em contar sílabas, até mesmo porque em inglês a contagem de sílabas é feita de uma maneira diferente do português. Vocês podem perceber, adjetivos longos, eles realmente são longos, e os curtos são curtinhos mesmo. Então a gente não precisa ficar tão ligado à regra assim. Ok? Hoje nós vimos um pouquinho sobre os superlatives, nós vimos um pouco sobre os adjetivos curtos, que nós acrescentamos as letrinhas est para fazer o modo superlativo, e os adjetivos longos, que nós acrescentamos most antes dos substantivos para fazer o modo superlativo também. Vimos que o modo superlativo compara uma coisa, o seu extremo em relação a um grupo, e também vimos um pouco algumas exceções, como os adjetivos good, bad e far, ok? I hope you had a great class, espero que vocês tenham compreendido bastante. E qualquer dúvida, vocês também podem fazer os exercícios da plataforma Eduque relativos a essa aula aqui e a outras aulas também. I hope you have a great day, guys. Thanks a lot for watching. See you next class.